Bom dia a todos. Seja bem-vindo a mais um evento da Assuntos Concretos do Concrete Show. Eu sou a Érica Mota, eu sou gerente do programa Soluções para Cidades da ABCP e hoje nós vamos aqui falar sobre requalificação urbana. O Soluções Cidades é um programa que busca instrumentalizar os municípios com boas práticas, capacitação e orientação técnica, apresentando tecnologias para os desafios urbanos de mobilidade, espaços públicos, saneamento e habitação. Para suportar esse trabalho, a ABCP atua junto à cadeia produtiva, e para isso, nada melhor do que a parceria com o Concrete Show, o único evento da América Latina que reúne toda a cadeia produtiva do concreto, promove discussões e traz conteúdos de tecnologia de ponta. Para falar sobre esse tema tão importante de hoje, nós vamos receber a Ana Maria de Aragão. Ana Maria? Bom dia, Ana Maria. Eu vou fazer as vezes aqui te apresentar. A Ana Maria ela é arquiteta e doutora em urbanismo pela Universidade Politécnica da Catalunha, atuou como arquiteta em Barcelona e também colaborou com muitos projetos urbanos na Holanda, França e Portugal. É arquiteta do governo do Distrito Federal, coordenadora de projetos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e autora do livro Transformação Urbana, projetando novos bairros em antigas periferias. Seja muito bem-vinda, Ana Maria. Bom, obrigada, Érica, obrigada, ABCP, pelo convite, em especial aqui para o escritório do Distrito Federal, Fernando Crossara, e ao Valdir Belisário, que assim, tem sido realmente de um grande apoio para o nosso trabalho aqui no Distrito Federal, não só no sentido, né, de consolidar boas práticas, mas também de fazer toda uma mediação junto às empresas da região para que a gente possa trabalhar com novas perspectivas, novos materiais e novas soluções urbanas. Então, a pedido da ABCP, eu trouxe para vocês 2 casos que eu vou compartilhar. Ana Maria, só um minutinho. Antes de você começar, eu vou apresentar a Catiana. E aí você pode fazer a apresentação para a gente, tá ok? Então, vamos lá. Catiana. Bom, Catiana Sabadim é formada em Ciências Econômicas, especialista em Desenvolvimento Regional e Competitividade e mestre em Administração e Agronegócios, pela Federal do Mato Grosso do Sul. Atualmente é diretora de Projetos Estratégicos da Secretaria de Governo e Relações Institucionais da Prefeitura Municipal de Campo Grande, núcleo responsável pela estruturação, captação de recursos e execução de diversos projetos de infraestrutura urbana e desenvolvimento. Entre os principais projetos estão o programa Reviva Campo Grande, que é um pouquinho sobre o que ela vai falar aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Catiana. Bom dia, Érica. Obrigada pelo convite. Estamos aí para apresentar a nossa obra mais emblemática, que é a 14 de julho. Isso aí. Ana Maria, se assume? Assumo, então. Bom, gente, vou compartilhar com vocês. Inicialmente, eu gostaria de dizer que, na verdade, eu represento aqui uma equipe de trabalho. Vamos ver se vocês estão vendo. Estão vendo? Estamos sim. Então, tá bom. Então, eu represento aqui uma equipe de trabalho, nós somos uma coordenação dedicada ao desenvolvimento de projetos de parcelamento do solo, urbanização, temos um foco muito grande em mobilidade ativa, e essa coordenação ela foi formada em 2016, e a partir daí nós temos desenvolvendo vários projetos que abarcam a política urbana aqui do Distrito Federal, não somos os únicos, temos vários outros órgãos de governo que também estão desenvolvendo projetos, mas essa nossa coordenação é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Bom, eu trouxe para vocês esse projeto que eu comentei que a obra está saindo do forno, a gente ainda nem fez a entrega oficial dessa obra, que é a requalificação do setor hospitalar. Brasília, não sei se as pessoas que estão nos assistindo conhecem, mas nós temos uma estrutura bastante setorizada. Então, esse setor, ele agrupa 3 grandes hospitais e mais de 5 complexos de clínicas e consultórios médicos. E nessa estruturação urbana, nós temos grandes dificuldades relacionadas ao fato de que a especialização de atividade gerou, ao longo do tempo, um conjunto de ocupações por meio de quiosques e ambulantes no local que estão ocupando as calçadas, estavam, né? A gente
ainda nem se acostumou a falar disso no passado, mas ocupavam as calçadas, estavam dispersos pela região. Além disso, o estacionamento irregular era uma questão assim, bastante grave para a gente no setor, e sobrava muito pouco espaço para aquele pedestre, ainda mais aquela pessoa com dificuldade de locomoção, que tinha que se dirigir a alguma consulta médica ou mesmo a um atendimento de emergência. Queria comentar, inclusive, que o estacionamento irregular estava causando um problema enorme para a gente, para que as ambulâncias e carros de emergência conseguissem chegar a esses centros hospitalares. Então, nós desenvolvemos o projeto em 2017, essa equipe, e por meio de um programa chamado Adote uma Praça, 2 grandes grupos hospitalares do Distrito Federal financiaram as obras. Então, essa não foi uma obra com recursos públicos, foi por meio desse programa específico do Distrito Federal que permite esse patrocínio de obras que vão beneficiar a coletividade. E ela foi executada pela empresa Cost. O projeto, ele focou alguns espaços significativos. Nós procuramos estabelecer rotas e espaços de estar. Essa primeira imagem demonstra uma importante porta de entrada para esse setor, que ocupa 8 hectares, tá? Então, assim, foram várias soluções, não é um projeto apenas de uma rua, como eu vou apresentar a continuação, mas esse daqui nos permitiu trazer várias soluções. Então, essa é a porta de entrada para as pessoas que descem da parada de ônibus e vão trabalhar no setor ou vão se consultar no setor. E esse principal porta de entrada, ela estava completamente descaracterizada, não tinha nivelamento, o estado de degradação era bastante grande, e esse é um setor muito vivo, o terceiro grande polo de trabalho na área central de Brasília. Então, assim, realmente a gente tem um fluxo enorme. E nós procuramos, então, requalificar, e a partir dessa requalificação, nós também tratamos da supressão de alguns espaços em que acontecia esse estacionamento irregular, carros em cima de calçadas, ou estacionamentos que realmente eles eram sem o desenho adequado, e relocamos todo esse conjunto de quiosques que estavam dispersos no setor. Obviamente, nós estamos no cenário da pandemia. Essa obra se iniciou justamente quando houve o fechamento aqui do Distrito Federal. Então, ele está se desenvolvendo nos últimos 5 meses. Conseguimos, né, acho que até por essa redução, né, o isolamento social favoreceu para a gente entrar com essas obras, mas muitos desses empreendimentos ainda estão finalizados. Então, criamos 2 grandes praças para a colocação desses quiosques, que também se consolidaram como espaços de estar. Aí eu firmo também algumas premissas do projeto, que é a introdução de um mobiliário que possa complementar, porque esses quiosques, eles são muito improvisados, eles usam todos, puxadinhos, né? Então, a gente começou a trabalhar, esse daqui é um pergolado belíssimo, feito por um arquiteto da nossa equipe, o Clécio Rezende, que deu toda uma característica, uma ambiência para esse espaço, para que ele possa ser, então, utilizado 24 horas por dia, viu, gente? Porque, assim, o grande desafio desse projeto é realmente a grande utilização do setor. Então, para esses espaços emblemáticos, nós introduzimos o uso das placas pré-moldadas. Nesse caso, são placas piso Fugê, e que foi uma novidade para o Distrito Federal. Nós temos uma grande tradição na nossa produção de calçadas, seja em pedra portuguesa, seja em concreto moldado em loco. Então, a introdução desse material, e aí vem, né, toda a referência à ABCP no sentido de nos ajudar no próprio convencimento do governo de que esse era um material que, pela sua facilidade de implantação, permitiria reparos ao longo do tempo, permitiria mesmo que a gente sofresse uma degradação menor ao longo do tempo. Então, é um material usado para esses espaços mais emblemáticos do projeto. Aí eu começo com algumas soluções que nós entregamos. A primeira delas foi essa caracterização dos espaços com o material diferenciado do piso. E o segundo elemento são essas plataformas elevadas. Em Brasília, nós temos uma relação com a rua um pouco diferente. Então, nós temos uma situação de implantação das edificações quase centralizadas no lote. Isso nos dava uma diferença de cotas de soleira enorme,
que nos causava problemas na solução da questão da acessibilidade para o pedestre. Então, uma solução que nós incorporamos nesse projeto foi justamente o nivelamento da rua com as calçadas, criando grandes plataformas contínuas, que nos permitiriam também associar esse espaço prioritariamente para o pedestre e para o ciclista. Portanto, vocês podem ver aqui nessa plaquinha que nós temos esse setor como uma grande zona 30. Vem aqui na imagem anterior esse posicionamento dos quiosques obstruindo calçadas e a obra que realmente tem o objetivo de devolver para o pedestre esse espaço. Só que a execução dessas plataformas ela não foi fácil. Eu me centro aqui nessa foto, que provavelmente foi a logística mais complicada dessa obra, porque, como eu falei para vocês, é um setor que funciona 24 horas, durante os 7 dias da semana, e nós temos aqui 2 grandes emergências do Hospital do Coração e do Hospital Santa Luzia. Então, interromper o tráfego total seria uma coisa impossível. Essa plataforma ela precisou de ser executada em 2 etapas. Então, existe toda uma questão de engenharia que precisou ser tratada. Nós contamos nessa obra, além do trabalho assim, excepcional da Costa Engenharia, com uma fiscalizadora, a Fox Engenharia, que nos ajudou muito em várias soluções de projetos em toda essa questão da logística. Então, aqui algumas imagens desse processo de execução das nossas plataformas elevadas, que precisavam de ter soluções de drenagem, né, as canaletas, em função da declividade do terreno, o lançamento dessa água na drenagem do setor, que foi um grande desafio em termos de execução por causa dessa intensa dinâmica do setor. O outro tema que eu gostaria de trazer para vocês foi a qualificação dos estacionamentos, porque eu acho que isso é um problema de grande parte das cidades, e nós temos esses bolsões asfaltados que são realmente espaços degradados, espaços que vão se deteriorando e que não trazem nem a prioridade para o pedestre que circula nessa região, nem uma qualificação de espaço urbano. Então, nós tivemos uma preocupação muito grande de refazer esses bolsões de tal forma que a gente pudesse introduzir esses elementos de acessibilidade, como essas plataformas contínuas, mas também trazer uma nova configuração, né, para o estacionamento, utilizando, então, os pisos permeáveis e a inserção da vegetação nesse espaço. Nesse caso, a gente fez uma simulação de utilização da brita e da areia para o assentamento desse piso permeável, para a gente fazer os primeiros testes, né? Nós executamos essa obra, como vocês estão vendo, todas as fotos estão meio avermelhadas, porque nós estamos em pleno período de seca no Distrito Federal e as nossas chuvas se iniciam agora em setembro, que é quando a gente vai testar. Então, esse daí também é um aspecto que eu gostaria bastante de destacar com vocês, que esse programa Adote uma Praça nos permitiu testar, ter uma série de soluções até experimentais, eu diria, no Distrito Federal, que muitas vezes, quando nós estamos presos a um processo de licitação pública, a gente não tem tanta liberdade. Aqui uma outra solução de drenagem que também foi implantada, que é a valeta de infiltração. Aqui vocês veem todo o processo de criação dessa valeta de infiltração e depois com o piso acabado desse nosso grande calçadão de ligação, que praticamente a gente não percebe, mas que tem toda uma reflexão sobre o tema da drenagem urbana. Por fim, no setor, um fato que eu gostaria de destacar é a questão do mobiliário, quer dizer, a gente está numa cidade que é patrimônio da humanidade, né? Então, do movimento moderno. Então, houve a necessidade de se pensar o mobiliário de uma forma integrada com os demais materiais. Grande parte desse mobiliário também teve uma função de coibir o estacionamento irregular, então a gente... algumas localizações iniciais que estavam propósito mobiliário, a gente ajustou no final, porque aconteceu algumas barbaridades dos carros subindo as calçadas. Então, assim, foi muito importante essa complementação. Quer dizer, um trabalho de requalificação urbana, ele vai muito além da questão do pavimento, ele vai também na direção dessa ambientação
do espaço urbano. Ontem eu saí correndo, até falei com a Érica, que eu estava saindo correndo para tirar essas fotos aqui, porque ontem foi feito o plantio das nossas jardineiras, que então ainda, né, estão saindo do forno mesmo. A segunda obra que eu vou apresentar para vocês é de uma avenida que faz parte da história de Brasília. Ela é uma avenida de 7 quilômetros, desempenhou até finais da década de 70, um papel importante no comércio de Brasília, mas a partir dos anos 80 ela entrou em decadência. Tanto uma decadência física, quanto uma decadência realmente dos estabelecimentos comerciais implantados. E desde a década de 90 a gente vem discutindo como requalificar a avenida. Obviamente a gente sabe que a requalificação ela não é apenas física, né? Ela precisa de todo o empreendedorismo do mercado para que realmente ela seja exitosa. Então, no caso da Avenida W3, essa obra, que aí sim é uma obra financiada com recursos públicos do nosso Fundo de Urbanização do Distrito Federal, administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e uma obra executada pela Secretaria de Obras, nós ainda estamos na primeira, digamos assim, na primeira fase. Dos 7 quilômetros, nós temos a execução dos 2 primeiros quilômetros. Aqui uma imagem para vocês verem o estado de degradação dessas calçadas em pedra portuguesa que tem um significado bastante importante. E até uma reflexão de como a pedra portuguesa começou a ser quase endemonizada no nosso processo de urbanização, né, pelas pessoas, como sendo um piso não acessível, elas podiam causar, além de todos os acidentes também, era um perigo, porque ficavam essas pedras soltas, mas a gente quis incorporar esse elemento da nossa história no trabalho de requalificação dessa avenida. Então, o que fizemos foi adotar a pedra portuguesa nas faixas de serviço, que é uma faixa de mais ou menos 1 metro junto à via, onde a gente introduziu a arborização, toda as paraciclos, toda a parte de sinalização urbana. E no restante do pavimento, para seguir essa nova linguagem, né, dos espaços valorizados, utilizamos então o piso em placa 40 por 40. Que, além de tudo, se mostrou assim, um piso bem interessante para a gente poder conjugar com a nossa sinalização tátil, porque ele vinha na mesma modulação. Uma característica também que eu gostaria de frisar para vocês é que essa avenida ela é cheia desses becos, que muitas vezes são ocupados com bancas de revista, mas também com subestações de energia. E um movimento que a gente tem percebido a partir desse projeto piloto, né, são esses 2 quilômetros executados, é uma tendência dos estabelecimentos comerciais se abrirem para essas laterais, para esses becos, né? Isso daí tem sido realmente uma grande motivação, porque a gente percebe que a requalificação urbana ela tem sido uma alavanca para a regeneração de usos e para a mudança da percepção do espaço para a cidade mesmo. Então, aqui algumas imagens da implantação dessa obra. A gente teve que contar realmente com todo um trabalho de redimensionamento de faixa de rolamento. Essa daqui é uma calçada dos fundos das lojas, e que elas tinham 80 centímetros, 1 metro. Então, para a gente fazer uma ampliação delas, de tal forma elas se transformarem em espaço acessível, foi bastante trabalhoso, descobrimos várias redes em subsolo. Então, assim, são projetos, né, que é muito diferente de você implementar uma área nova. Eu imagino que a Catiana vai comentar também as grandes dificuldades nessa execução, que é quase um trabalho de arqueologia urbana. E agora, para finalizar, a apresentação assim, de 2 iniciativas que são realmente assim, um resultado desse trabalho, né? A requalificação urbana como um motor, como uma alavanca para os espaços urbanos. Então, quando começou essa obra, uma outra área que ainda nem teve suas calçadas revitalizadas vislumbrou o potencial da intervenção urbana e imediatamente transformou o seu próprio beco. Então, é um empreendimento de áreas da parte de gastronomia, restaurantes, bares, que mesmo agora no período da pandemia está se revelando um espaço muito, muito vivo, complementado com uma outra iniciativa, aí sim governamental, que é o fechamento dessa avenida nos domingos.
de tal forma que não só as pessoas estão dando um novo significado para essa avenida, como também estão podendo acompanhar esse período das obras. O que eu acho assim que realmente é o grande exemplo para a gente nesse trabalho, que é você poder envolver a comunidade na percepção do espaço urbano. Então, com essas duas imagens, essas três imagens, aliás, da população se apropriando, eu fecho a minha apresentação e passo, então, a palavra para a Érica. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana Maria. Excelente a sua iniciativa e sua explanação, então, melhor ainda. Muito obrigada pela participação. Catiana, você está pronta para falar sobre a sua iniciativa? Vamos aqui. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Bom, o Soluções para Cidades, ele costuma sistematizar iniciativas exitosas que acontecem em alguns municípios para mostrar para outros municípios. E essa rua de pedestres da 14 de julho, em Campo Grande, foi eleita uma delas. Está saindo do forno, né, Tatiana? A publicação falando sobre forno hoje. Depois vai ficar disponível no nosso site, mas assim, sobre essa requalificação, sobre as parcerias envolvidas, sobre as etapas de desenvolvimento disso. E hoje a Catiana vai poder falar com vocês aqui com muita mais propriedade do que até a própria publicação, mas é muito bom a gente poder participar dessa forma. Obrigada, Catiana, a palavra é sua. Obrigada. Dá para ver a apresentação aí perfeitamente? Dá sim. Sim. Tá. Bom, bom dia a todos. Me apresentando aqui, eu sou diretora de projetos estratégicos da Secretaria de Governo do município de Campo Grande. Nós trabalhamos numa diretoria que trabalha com projetos de infraestrutura, que envolve um processo todo de um ciclo, desde o processo de captação de projetos financeiros internacionais até o processo de execução, onde a gente também tem a unidade gestora que coordena também a aplicação do recurso e toda a logística que é tocar grandes obras de infraestrutura urbana. Então, a 14 de julho em si, ela faz parte de um projeto financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde nós começamos a trabalhar em Campo Grande. Acho que Campo Grande tem uma característica muito semelhante a médias e grandes cidades, onde apesar de terem, no caso de Campo Grande, ser uma cidade relativamente nova, você começa a ter áreas centrais já se degradando e perdendo dinamismo econômico frente a novas centralidades. Então, Campo Grande não era diferente nesse sentido, uma área central que já vinha perdendo dinamismo econômico, sempre teve, óbvio, uma importância histórica, cultural muito grande para a cidade, mas que as infraestruturas já estavam degradadas, ultrapassadas e que necessitavam de investimentos. Óbvio que um projeto de reabilitação urbana, especificamente em áreas já mais degradadas, ele é um conjunto de intervenções, ele não envolve só especificamente intervenções de requalificação de espaço público, né? Então, o programa Reviva Campo Grande, que é o projeto todo, onde a gente tem 56 milhões de dólares que nós ainda estamos executando, e dentro dessas intervenções está a 14 de julho, nós temos também, então, projetos habitacionais, alguns outros tipos de intervenções que não só especificamente reabilitação de espaços públicos. Mas a obra que a gente trouxe aqui, que é talvez uma das obras mais emblemáticas do município de Campo Grande, é a Rua 14 de Julho. A Rua 14 de Julho, para quem não conhece Campo Grande, é a principal rua econômica da área central, em termos de quantidade de negócios, e também uma das ruas em que há uma afetividade muito grande do campo grandense com ela, porque ali sempre foi o local de maior movimentação, onde as pessoas sempre iam para, além de fazer suas compras, antigamente também para passear, namorar, enfim, ela sempre teve uma importância também cultural e histórica importantíssima. Bom, especificamente em relação ao projeto, o projeto que foi feito foi o primeiro embutimento de rede elétrica que nós fizemos em via pública em Campo Grande. Então, é um projeto, talvez um dos projetos mais complexos que a gente já tem executado aqui na cidade.
e onde a gente também muda um pouco o padrão de divisão de cidade, até de planejamento urbano, onde você começa a repensar as ruas mais para as pessoas e menos para os carros. Campo Grande é muito conhecida por ter avenidas largas, né? Avenidas largas, ruas largas, e isso por um ponto que, em termos de mobilidade, ajuda muito, no caso, nem tanto também, porque você acaba tendo também um incremento para o transporte individual, mas a gente tinha uma rua na área central, especificamente a 14 de julho, com 5 faixas de rolamento, 3 de rolamento mais 2 de estacionamento, 5 faixas e calçadas com menos de 1,5 metro. Então, o projeto em si tinha essa característica da gente reduzir o espaço do carro, aumentar o espaço para as pessoas, né? Para as pessoas que movimentam a área central, até porque na área central a gente já tinha estudos que boa parte da população que ia para o centro, ela também utiliza o transporte coletivo. E esse sempre foi também um dilema muito grande em relação a, principalmente, os comerciantes ali, porque eles sempre tiveram muito essa noção, essa visão de que o carro era fundamental, o estacionamento era fundamental, e foi uma mudança de paradigma, a concepção do projeto urbanístico em si e as intervenções que a gente fez na via. O início, a obra específica da 14 de julho, como eu falei, ela faz parte de um programa financiado pelo BID, onde a gente tem 5 anos para executar todos os recursos. A obra específica da 14 de julho, ela começou em junho de 2018, teve duração de 17 meses, ela foi executada, por incrível que pareça, antes do prazo. O nosso contrato eram 20 meses de execução de obras, e a gente conseguiu aí reduzir 3 meses, em função também até algumas questões aí que foram citadas pela Ana Maria, de ter um bom gerenciamento, uma boa supervisora de obras e também uma boa empresa executora. Então, a Ingepar, que foi a empresa que executou esse trabalho, fez de uma forma muito primorosa, e a gente conseguiu ter um belo resultado, e hoje, sem dúvida nenhuma, nós transformamos a 14 de julho num local de volta, de pertencimento para o Campo Grandense, e, além disso, um local já de um corredor turístico, um corredor onde as pessoas vêm de fora para conhecer a via. O projeto, uma outra questão importante que eu queria colocar também aqui, até para a gente dar o crédito, o projeto de arquitetura e urbanismo foi desenvolvido pela CIA, uma empresa local chamada Conceitos Inteligentes, por 2 arquitetos chamados César Fernandes e o Inácio Salvador, e também por uma empresa de engenharia, foi um consórcio da Schettini Engenharia. Então, foi interessante também trabalhar com mão de obra, no caso, especialistas locais, que conheciam bem Campo Grande, trouxeram alguns elementos, inclusive um relógio que existia ali, que a gente trouxe um monumento a ser colocado no mesmo local, onde conseguiu, enfim, ter o sentimento do que era Campo Grande, de como que a gente podia resgatar essa questão importante da afetividade das pessoas com a rua. Bom, vamos lá. A grande questão da 14 de julho, como eu já tinha colocado, nós trocamos todas as infraestruturas da via, então esse também foi um grande desafio de projeto, porque nós tínhamos que executar as novas redes de drenagem, esgotamento sanitário, a própria energia elétrica, enfim, e ao mesmo tempo que as antigas tinham que funcionar, porque a via, ela sempre, enfim, as pessoas estavam ali morando e elas tinham necessidades, a gente não podia interromper o antigo para fazer o novo. Então, foi uma obra realmente emblemática em termos de planejamento, não é? Algumas questões de projeto, a gente, quando vai em loco, acaba tendo que mudar, até porque nós tínhamos cadastros muito antigos, e isso dificultava um pouco entender o que exatamente tinha embaixo do solo. Nós tivemos locais da via que, em função da drenagem e da profundidade de drenagem, a gente teve mais de 5 metros de buracos sendo feitos numa via extremamente comercial, e que também nós tínhamos uma
um combinado, vamos colocar aí, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que a gente queria impactar o mínimo possível os comerciantes que estavam ali estabelecidos. Então, em nenhum momento o comércio de nenhuma loja fechou. Então, nós fizemos as intervenções no leito da via, para depois ir para calçadas, trabalhamos com os passadiços, para que pudéssemos manter todas as lojas abertas durante todas as intervenções. Então, nós fizemos um novo paisagismo, um novo mobiliário urbano, iluminação pública, trabalhamos também uma questão importante de tecnologia, onde a gente colocou câmeras de vídeo monitoramento, que podem até fazer reconhecimento facial, e também fibramos toda a via e criamos uma rede pública e aberta de Wi-Fi durante toda a extensão da via, que equivale mais ou menos de 1,4 quilômetros entre a Avenida Fernando Correia da Costa, para quem conhece Campo Grande, até a Avenida Mato Grosso. Bom, como eu já coloquei para vocês, uma questão importante que às vezes a gente planeja a obra de uma forma e quando vai executar, ela não é bem da forma que o papel aceita. Uma das questões principais, porque a gente trabalhou muito uma mobilização social com o público impactado, era que a gente planejava fazer essa obra de quadra a quadra, até pelo tamanho dela, enfim, pelos transtornos que a gente já imaginava que ela iria causar, vir quadra a quadra para impactar o menos possível os comerciantes e as pessoas que ali passavam. Não foi possível dessa forma, porque basicamente a gente tinha que trabalhar os problemas de solução de drenagem e das extravasões de esgoto também. Então, tiveram 2 locais da via que a gente teve maior impacto, que a gente acabou tendo quase que obra do início ao fim em função dessa necessidade. Também trabalhamos, como a gente viu lá em Brasília, travessias de pedestres, travessias elevadas. Nós reduzimos, a ideia era manter o máximo, não ter os degraus, não ter diferença entre meio fio, entre a calçada e o leito da via, porque a gente queria realmente colocar um projeto no âmbito da escala humana, onde o carro fosse, nesse caso, um intruso e não as pessoas. Então, ele foi todo planejado dessa forma. Aqui eu tenho uma seção transversal só para a gente entender como ficou o projeto. Então, a gente tem mais ou menos dois tipos de intervenção que foi feita. Uma delas, a gente manteve alguns estacionamentos na área menos central, então a gente manteve os estacionamentos e aumentou calçada, tiramos daí então uma pista de rolamento, porque a gente tinha 5 e aumentamos a calçada aí para 4 e no máximo 2. E aí na área mais central a gente retirou totalmente o estacionamento, mantivemos 2 pistas de rolamento e aí a calçada ela foi para 6,5 mais ou menos de cada lado, onde criou um ambiente muito melhor e mais humanizado. Bom, também, como lá em Brasília, a gente, pela primeira vez, utilizamos num projeto público o piso Fugê. O piso Fugê é também um piso que, inicialmente, a nossa equipe ficou em dúvida. Campo Grande, como o Brasil, muita experiência com pedra portuguesa e também a gente trabalhou em 2 cores para evitar uma monotonia de traçado e tivemos assim um êxito muito grande. Já estamos aí com 9 meses de obra implantada e não estamos tendo nenhum problema até o momento e a gente ficou com um visual muito interessante para a via. Uma outra questão muito importante visualmente, eu acho que até em termos ambientais, nós utilizamos o piso intertravado em concreto. Basicamente, esse piso ele foi utilizado
ao longo de todas as travessias de pedestre, em todos os estacionamentos que foram mantidos ao longo da via, e também utilizamos esse piso nas 3 quadras mais centrais, onde a gente fez, então, o piso intertravado também ao longo da pista de rolamento. Hoje, analisando a obra, eu particularmente, teria feito ele em toda a via, porque nas outras quadras nós usamos o CBUQ, mas em termos estéticos ficou muito, muito, muito mais agradável, e hoje as pessoas vão tirar mais fotos nesse local, até em função da característica que ficou a via com esse piso e a utilização desse piso intertravado. Nós fizemos, até para falar um pouquinho de materiais, que a gente se preocupou em fazer essa apresentação nesse sentido, nós fizemos testes com os lotes, acompanhamos muito bem os lotes da produção desses pisos, para que a gente tivesse o mínimo possível de defeitos, e ficou realmente, esteticamente, em termos de qualidade, ficou muito bem executado. Nós executamos ele na forma de espinha de peixe, porque dá uma maior, trava melhor a pedra, e não tivemos problema. Eu acho que foi uma boa metodologia adotada. Bom, aqui também falando de piso, vou passar um pouquinho. Como eu falei para vocês, a obra também fez conversão para a rede subterrânea de toda a rede elétrica e de telecomunicações. Nós trabalhamos com grandes caixas submersas, enterradas de concreto, que acoplaram toda essa infraestrutura das telecoms e também da rede de energia aqui, além de transformadores submersos também, porque a gente já começou a 14 de julho trabalhando num tronco alimentador para as demais vias que a gente ainda vai requalificar e que futuramente também pretende fazer ou continuar com esse processo da imersão dos postes e da fiação. Foram grandes infraestruturas, aqui também trouxe uma perspectiva de projeto que foram enterradas, então a gente teve muita dificuldade de compatibilizar tudo isso, e graças como eu já coloquei, a executora, a empresa executora, a supervisora, ao próprio projeto muito bem feito, nós conseguimos fazê-lo e de forma que funcionasse tudo, e no dia que a gente ligou a nova rede, eu acho que foi o dia mais emocionante, porque realmente era uma experiência inédita para a gente. Fizemos também uma iluminação, toda a iluminação em LED. A obra, inicialmente, a gente gostava ou achava que ela tinha uma visão mais bonita até à noite, porque fizemos uma iluminação menor para o pedestre, então ficou uma iluminação mais atrativa, que gerou muito mais segurança. As pessoas estão frequentando mais esse espaço à noite, porque o centro da cidade ele é muito cheio durante o dia, acho que muito semelhante a outras cidades, e à noite ele acaba perdendo, não tem muitas pessoas que moram, poucos residentes nessa região, e a iluminação tem proporcionado que a população vá para 14 à noite e que comece a usufruir melhor desse espaço num tempo maior. Além da iluminação, também trabalhamos no mobiliário urbano, os bancos também foram em concreto, trabalhamos com uma lixeira em aço inox, um material muito mais nobre, enfim, que contribuíram os bancos com os cachepôs também para o próprio paisagismo também foram em concretos. Além disso, trabalhamos nós instalamos ao longo da via o que a gente chama de um painel, um mural, onde a gente poderia divulgar algumas informações, um bicicletário também, enfim, vários mobiliários urbanos que foram deixando a intervenção mais interessante. E, além disso, eu acho que não foi um projeto que teve características muito arrojadas, porque a gente queria realmente, primeiro, que ali já estavam localizados os principais prédios históricos de Campo Grande.
Então, a gente queria, desde o início da concepção do projeto, a ideia era deixar esses prédios aparecerem e a gente não interferir tanto na paisagem. E conseguimos fazê-lo, e a grande questão, talvez, a cereja do bolo tenha sido o paisagismo, onde nós trabalhamos com árvores nativas do Cerrado, com diversas cores, com os ipês de todas as cores, os flamboyantes, até erva mate a gente tem ali. Foi feito um belo de um projeto paisagístico, e que hoje, já com 9 meses, transplantamos árvores já mais, com maior DAP, e que a gente já trouxe árvores grandes, e já estamos tendo as primeiras floradas dos ipês, e estamos muito felizes, porque agora a gente consegue ver beleza nesse espaço, e também reduzir um problema sério de Campo Grande, que nós temos uma cidade muito quente, uma cidade muito ensolarada, que isso ajuda com que as pessoas possam ir nesse local e se sentir melhor. Bom, acho que basicamente era isso. Muito obrigada, Tatiana. Ana Maria, pode aparecer aí? A gente vai começar as questões que vieram aqui. Eu queria agradecer, realmente, como eu esperava, muito rica a experiência do que vocês trouxeram aqui. Muito além da tecnologia utilizada, que é um componente importantíssimo nesse processo, né, de requalificação, essencialmente falando, mas de todo o entorno que isso, o conceito que esses projetos possuem. Então, a gente vê claramente que tem um componente forte de planejamento urbano e aliado a um belo projeto, né? Mas que muitas vezes requer uma visão de cidade que as pessoas não comungam, né? E eu queria perguntar para vocês duas como se deu esse processo, até porque ele visa, nas duas experiências, uma dinamização do comércio, né, econômica, e como isso se deu tanto em relação à população no período de obra, de compreensão de como isso se dá, porque a obra, em geral, é um transtorno. Na 14 de julho, acho que isso fica ainda mais evidente, porque virou tudo, né? Inclusive a via. E também como foi isso encarado pelos comerciantes, né? Pelo próprio comércio. E se vocês têm dados já do impacto que isso gerou nesse sentido. Bom, especificamente, nós tínhamos ao longo da via, nós fizemos muitas pesquisas, tanto antes da obra, durante a obra, como eu falei, nós tínhamos uma equipe socioambiental, onde tinha muito essa preocupação do impacto que uma obra dessa magnitude poderia causar em termos de fechamento de comércio, de gentrificação, enfim, algumas questões que a requalificação urbana pode gerar. Nós mantivemos um escritório, até para reduzir um pouco esses impactos, nós mantivemos um escritório de projetos na área central, dentro da associação comercial, para atender diretamente aos comerciantes. Durante a execução da obra, nós continuamos promovendo algumas atividades, principalmente aos sábados, onde as pessoas acabam indo mais ao centro, atividades culturais, para que as pessoas continuassem frequentando esse espaço mesmo com as obras, e também mantivemos todos os comércios abertos. Então, a gente trabalhou com tapumes, fazendo o serviço mais sujo de escavação no leito da via, com tapumes mais agradáveis para que as pessoas continuassem circulando nas calçadas. Óbvio que uma obra dessa magnitude acaba impactando. A gente começou a obra em 2018, onde a economia já estava num período de recessão, enfim. Nós fizemos um levantamento dos locais que já estavam fechados e, basicamente, a gente tinha em torno de 37 estabelecimentos comerciais fechados nessa região. Durante a obra, eles subiram para 45, 46 e agora a gente vê quase tudo ocupado, porque realmente, e até nós contratamos a Federação do Comércio para fazer pesquisas, porque esse é um case que a gente quer reaplicar em outros projetos. O BID também tem essa preocupação, né, para entender o impacto de uma obra desse porte, e a gente já está fazendo pesquisas onde a gente percebe que, enfim, tem um período em que as vendas caem, mas logo após a inauguração, que foi em 29 de novembro,
Eu acho que eles tiveram o melhor Natal que eles já venderam na vida deles, porque o centro lotou, a gente melhorou o espaço para as pessoas irem, né? Isso E aí, eu acho que é mais interessante, porque depois disso nós acabamos também fazendo uma parceria com o Sebrae, porque a gente queria fazer um fortalecimento empresarial desses comerciantes que estavam ali, a gente queria evitar a gentrificação. E aí, a gente começava a perceber que eles falavam, por que não fecha tudo? Naquele momento, depois de ver a importância de você ter mais espaço para as pessoas circularem, começam até a falar, já teve pesquisa na Via já sugerindo que retirasse totalmente o carro e que deixasse realmente um calçadão para que as pessoas pudessem ir usufruir de uma forma mais efetiva e com mais qualidade, com mais acessibilidade. Uma outra questão também importante que a gente começa a perceber que, apesar da pandemia, óbvio que mudou um pouco o perfil do consumo, as pessoas deixaram de ir a partir de março, isso afetou um pouquinho até a gente ter uma noção exata do impacto do projeto, mas a gente começa a perceber que há uma nova normalidade, onde as pessoas começam a preferir ir para a rua do que para ambiente fechado. E isso é muito interessante, porque as pessoas estão indo mais para 14. Quando você começa a ir em ambientes fechados, shopping centers, então, você começa a perceber mais movimento na rua e menos nesses locais mais confinados. Então, eu acho que isso é um novo futuro, é uma questão promissora para os espaços públicos de rua, para voltar essa vontade de consumo dessa forma, onde você não vai só para comprar alguma coisa, você vai para passear e você tem um local agradável. Bacana. Olha, eu acho que a impressão é engraçado, né? A gente pegar duas cidades bastante diferentes e eu tenho percebido a mesma questão que a Catiana falou. Interessante que, principalmente assim, nós tivemos todas as obras no período da pandemia, né? Principalmente desse setor maior. E isso daí facilitou bastante a execução das obras. Mesmo assim, a gente tem que ter, sim, uma interação diária. No nosso caso, foi com os permissionários dos quiosques. Então, essa decisão e essa interação com aquele comerciante que vai ocupar o espaço é algo fundamental. E já peguei algumas ideias aí com essa experiência aí da Catiana do escritório, porque a gente agora vai começar outras áreas centrais a trabalhar, talvez já saindo, né, da pandemia, e talvez a gente precise de ter algumas ferramentas um pouco diferentes. Essa questão do uso do espaço público me parece que vai ser até um reconhecimento dos investimentos que os governos estão fazendo nesses espaços, né? Até depois eu queria saber o montante do investimento que vocês tiveram lá em Campo Grande para a gente comparar com o nosso aqui de Brasília, porque muitas vezes as pessoas acham que não vale a pena investir em calçada, nisso, naquilo. E esse novo movimento de ocupação do espaço público nesse período pós-pandemia realmente vai revelar que é um caminho a ser seguido pelos governos. Sem dúvida. Tem uma coisa comum entre as duas iniciativas também, que foi a própria escolha, uma das escolhas foi comum, que é a placa, né, de concreto. E foi questionado aqui, porque parece que recentemente em São Paulo também já se, como posso dizer, se normalizou isso, né, também como uma possibilidade de uso. E tem um participante aqui perguntando para vocês em relação a qualidade do uso, né? Como está sendo a experiência de vocês. Mas eu queria perguntar também em relação à cadeia. É um produto que está sendo utilizado tanto em Campo Grande quanto no Distrito Federal. E eu queria saber como que a cadeia dessa região tem atendido vocês nesse sentido. Porque nós temos um trabalho na BCP muito forte de tentar desenvolver, apoiar, trazer novas tecnologias também, assim como a Concrete Show, né, faz também. Mas eu queria entender como que está esse processo para vocês. No nosso caso de Brasília foi uma dificuldade grande, inclusive a resistência na aplicação desse material ao longo, digamos assim, dos últimos 4 anos, que quando a gente vem tentando trazer esse material para utilização, é o custo. Justamente porque, pela tradição com concreto moldado em loco, nós não tínhamos empresas na região que produzissem o material da qualidade que a gente queria. É engraçado que até algumas pessoas falavam assim, aquele piso de shopping que vocês querem colocar.
quer dizer, tem todo um preconceito embutido que isso daí é um piso que não é qualificado para uma calçada, vamos investir tanto. Então, um trabalho que realmente a gente tem feito com o escritório da BCP aqui no Distrito Federal tem sido a motivação da cadeia local de produção. E olha, gente, é impressionante. Colocamos em algumas áreas onde os carros acabaram subindo no período de obras, caminhão de entulho, quer dizer, a gente tem um pouco esse problema, né, da irregularidade do estacionamento, e o piso não quebra. Então, assim, tudo isso daí corrobora com o sentido, né, da gente começar a buscar novos materiais que possam dar uma qualidade e principalmente assim, um acabamento que no final muda totalmente a experiência da requalificação. Conosco aqui, eu acho que é a mesma questão. Nós não tínhamos, especificamente em relação ao material da fachada, o Fugê, que é um granilite com cimento, nós não tínhamos, ficamos com muito medo em moldar em loco, então nós fomos atrás de fornecedores de um piso padrão, tivemos que buscar de fora, porque não tínhamos aqui uma qualidade que a gente tinha, mas em relação aos pavers, fizemos com empresas locais, os próprios... as caixas também dos transformadores vieram todas de fora. Basicamente, assim, uma parte foi local, outra parte a gente teve que buscar fora, até porque Campo Grande também, nós, vamos colocar assim, não estamos tão no centro, às vezes não temos grandes fornecedores aqui para a cadeia toda. Mas os que produziram aqui, especificamente os pavers, por exemplo, a gente teve uma qualidade muito boa, que depois que a gente começa a executar, a gente vai em outros locais, a gente fala, o nosso estava melhor, inclusive. Então, eu acho que a gente foi muito criterioso em relação a esses materiais, fizemos testes, tivemos também canaletas ao longo da via toda para o sistema de drenagem, muito semelhante com o que foi feito ali em Brasília, e também foi moldada e feita em loco, e conseguimos bons resultados. É importante a gente conseguir entender e compreender qual que é a melhor tecnologia para cada desafio que a gente está enfrentando ali, né, durante o planejamento. O Victor Cardoso, ele perguntou o seguinte: foram tomadas medidas na rua 14 de julho a fim de atender a NBR 16537 de 2016, que é a de sinalização do piso tátil, para atender as pessoas com deficiência visual? Sim, a 14 ela vai ter piso tátil contínuo, além do sinalizatório, em toda a extensão dela. E a gente, óbvio, seguiu todas as NBRs, e uma das questões fundamentais foi ter reduzido a questão do meio-fio, ficou muito mais acessível. Hoje a gente levou, inclusive, alguns cadeirantes para a via, para testar o projeto, as rampas. Foi um projeto assim, muito interativo, onde a gente teve muita participação da comunidade, para que a gente tivesse realmente um bom resultado. E temos o piso tátil ao longo de toda a vida. Érica, eu queria comentar sobre essa questão do piso tátil, porque aqui em Brasília nós estamos adotando algumas soluções complementares ao piso tátil, como guia de balizamento. Então, muitas vezes, o piso tátil, em determinadas situações, ele vai ser muito ineficiente para o cadeirante, né? Ele atende a pessoa com deficiência visual, mas para o cadeirante ele é ruim. Então, a gente adotou aqui também, como guia de balizamento, a questão dos canteiros. Então, a diferença de textura, que é uma medida prevista nas NBRs, como uma forma de sinalizar. E aí, agora também queremos trazer o pessoal da Associação Brasiliense de Deficiência Visual para testar também as rotas que estabelecemos. Esse teste é importantíssimo, né? Porque são eles quem vão validar se aquele projeto está realmente adequado. Às vezes, numa prancheta, a gente não tem essa perfeita compreensão, né? Tem também uma outra pergunta aqui, que é do Paulo Junec. Ele está parabenizando os dois municípios pela requalificação, mas ele queria saber a opinião de vocês sobre a pavimentação em concreto drenante moldado em loco. Se vocês conhecem o concreto drenante, ele é moldado em loco e é permeável. Se vocês conhecem essa tecnologia, vocês já utilizaram? A gente não utilizou aqui em Brasília. Temos... Também é uma outra modalidade importante, porque quando você conversa com o pessoal da área de drenagem, muitas vezes os materiais, isso é um teste que a gente precisa de fazer, né? A primeira questão não, gente, vai ser ótimo, mas em 2 anos vai colmatar
e não vai mais desempenhar a sua função. Então, essa é uma experiência que a gente conta muito com todos os institutos de pesquisa, as universidades, para a gente realmente poder começar a aplicar essas soluções, né? Então, existe um preconceito, sim, das áreas convencionais de engenharia e de drenagem urbana com relação a essas soluções. Agora, nós estamos tentando essas outras, né? De piso permeável, um pouco mais com a questão da vegetação. É importante desmistificar isso, porque qualquer tipo de obra requer manutenção. E o permeável não é diferente disso, mas a gente tem tido algumas experiências lá no nosso pátio mesmo da BCP, e já de longa data, e a manutenção tem sido baixíssima, quase praticamente zero. Então, acho que é algo que a gente precisa desmistificar e trazer, incorporar também essa solução nas cidades. Vamos lá. O Thiago, ele fala o seguinte: a ideia é incrível e o retorno para os consumidores na área central é claro. No entanto, gostaria de saber se não houve problemas no trânsito na diminuição das faixas. Eu sou de Manaus e não consigo mesmo imaginar um projeto desse tipo dando certo no trânsito aqui. Essa é uma pergunta bastante recorrente. O que vocês pensam então, aí da redução do espaço do carro? Boa parte de Campo Grande também não imaginava. E hoje está pedindo, nós já fomos procurados por comerciantes de outros corredores gastronômicos pedindo para fazer um projeto semelhante. Então, realmente, óbvio, nós preparamos outras vias para absorver um pouco do trânsito de passagem. Basicamente, como a gente está intervindo na área central, é um trânsito mais lento, natural, e a 14, apesar dela ser também uma via de ligação, ela já não absorvia muito mais esse trânsito de passagem. Nós preparamos as outras vias para absorver esse fluxo, e aí fizemos realmente uma via de trânsito lento. Não é uma via de mobilidade, é óbvio, é um outro conceito. Eu acho que a cidade ela tem que ser planejada. Você vai ter as vias onde realmente vão absorver ou transporte coletivo ou transporte individual, que vão ter essa característica e vão ter um tratamento específico, e ela foi feita realmente para as pessoas, para os pedestres, enfim, e ela reduziu bastante a velocidade média e tem sido muito agradável ir passear ali. E absorve, gente. Outra questão também que o Campo Grandense tinha, nós temos uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, mas uma mente muito interiorana. As pessoas ainda querem estacionar próximo do local que vai. Esse é o que está mudando, né? Porque a gente retirou ali, foram retiradas acho que quase 200 vagas de estacionamento. Esse era um debate mais intenso que a gente tinha com os comerciantes. E hoje as pessoas estão pagando o estacionamento para poder ir na via. Então, as cidades elas vão crescendo, elas vão ter que ter vão ter que se reinventando, e essa questão de melhorar o espaço para as pessoas, ela é fundamental para que as pessoas queiram ir. Até para frequentar, a gente começa a perceber famílias que antes não iam, cadeirantes, enfim, pessoas mais idosas que não tinham mobilidade, que não tinham acessibilidade para poder estar ali, que agora começam a frequentar o espaço. Eu acho interessante esse comentário, porque eu acho que é uma luta de todas as cidades brasileiras, né? Então, só para contar para vocês, nesse setor hospitalar nós tínhamos 2 faixas de rolamento em cada via, e nós não tínhamos nenhuma, porque o dimensionamento das faixas de rolamento aqui em Brasília, que é de 3,5 metros, é muito confortável para o veículo, mas permite o estacionamento ao longo do fio. Então, essas 2 faixas de rolamento tinham carros estacionados dos 2 lados. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou com a regularização do estacionamento nas laterais, e isso tem sido uma sistemática de desenho urbano em todos os nossos projetos, uma faixa de 2,5 metros para o carro estacionar, e mais uma faixa que varia de 3,5 metros a 3,70 metros. Então, isso daí nos deu uma folga, porque a gente sabe que a vaga do carro, o carro não ocupa 2,5 metros, ele ocupa quase, né, uns 2,10 metros, 2 metros, e isso daí nos permitiu a passagem dos carros de serviço de emergência, que era uma coisa impossível quando nós tínhamos um excesso de sistema viário. E foi impressionante que na hora que nós demarcamos a área do carro, né, as vagas, se normalizou e o fluxo melhorou. Mas era uma coisa que realmente todo mundo dizia, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas quando a gente vê que nada como a delimitação adequada para o espaço de cada mobilidade, de cada modal, né? E uma coisa que eu achei muito interessante é na hora que a gente cria essas calçadas, gente, eu tô falando de um setor hospitalar, viu? Outro dia tinha um pai com um menino de velocípede.
andando nas calçadas, um ciclista e uma moça correndo num setor hospitalar em época de pandemia. E eu fiquei impressionada. E por que essas pessoas estão ali? Porque a gente ofereceu condições. Exatamente. Tem uma outra questão aqui. Para os dois casos apresentados, já existem dados apurados sobre indicadores ambientais? Diminuição de partículas de suspensão do ar, diminuição de descarte de lixo nas ruas, nos arredores? Algum indicador ambiental? Vocês já fizeram esse levantamento? Não, nós não fizemos em Brasília esse levantamento. Aliás, fiquei morrendo de inveja das suas lixeiras, viu, Catiana? Porque é uma questão fundamental. Eu acho que essa questão do resíduo sólido tem sido para a gente um problema na cidade. A gente tem também não só o armazenamento, o acondicionamento em containers. Embora a gente tenha o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a gente ainda não tem uma prática, que aí é uma prática da sociedade. Não adianta só os governos coibirem. Quer dizer, a conscientização tem que iniciar dos próprios produtores dos resíduos, né? E nós tivemos vários embates, porque as caçambas de lixo estão na rua, o catador chega, revira o lixo, tem rato. Sim. Então, assim, ontem mesmo, na hora que eu corria lá para tirar as fotos, eu falei, puxa vida, tanto lixo na rua. Então, isso daí é um desafio de gestão do espaço público. O projeto apenas e as obras de requalificação não são suficientes para resolver. É uma questão de educação ambiental, né? Nós também não fizemos pesquisas específicas da qualidade do meio ambiente. Percebemos, porque a gente acaba tendo, como é uma área comercial, assim, grandes geradores, não é? A solução que nós demos foi basicamente para o lixo da pessoa que passa, e a gente vem agora com obras em todas as transversais, em todo o microcentro da cidade, não vão ser obras tão grandes como a 14, nós não vamos trocar as infraestruturas, mas vamos requalificar também esses espaços, e vamos daí ter que percebemos a necessidade de trazer uma solução de container, para que você não tenha tanto lixo à noite, principalmente quando passa a empresa coletora. A gente percebe, a gente teve o Fugê é um piso lindíssimo, é um piso nobre, e que a gente via algumas lanchonetes trazendo lixo com gordura e que acabava manchando, e isso doía no coração da gente. Então, a gente começou realmente uma conscientização, trabalhamos muito porta a porta, a gente fez cartilhas explicativas, a gente teve uma conduta muito individualizada, e aí estamos trabalhando nessa conscientização e vamos ter que trazer novas soluções agora para as vias que a gente vai fazer no entorno todo, porque a gente vai requalificar uma área grande do centro. Então, a 14 de julho foi a obra mais emblemática, a que trabalhou, que mudou todas as infras, enfim, mas a gente vem ainda com obras, estão esperando essa fase de pandemia também, esperando um pouco o impacto que foi gerado já pela 14, para vir aí com outras soluções no entorno da 14 de julho. Até para finalizar aqui, tem uma pergunta assim, que um pouco do que você acabou de falar, Tatiana, que até que ponto vocês consideram que a partir de bons exemplos locais pode ser gerada uma mudança cultural que vai irradiando para a cidade? Então, de que forma isso gera um padrão construtivo, né? Um padrão de planejamento e de construção para a cidade? Eu acho que é a experiência. A 14 de julho é uma via, não sei se é porque a gente se envolveu tanto, a gente tem acaba tendo uma afetividade com o estado maior que o normal, mas o que a gente percebe? Inicialmente, o comerciante não queria... Eu estou falando muito de comerciante porque ali era uma região extremamente comercial, né? Mas a gente também tem moradores ali, tem pessoas que moram também ali. Eles não queriam a árvore na frente do estabelecimento porque eles achavam que atrapalhava a fachada e o letreiro dele. Então, quando a gente plantou árvores belíssimas, paisagismo lindo, a gente começou a ver comerciantes regando a plantinha e começando a ter uma outra visão, um outro cuidado. E assim, eu acho que tem muito daquela teoria das janelas quebradas, né? Quando você reabilita, requalifica um espaço, você começa a ver a importância daquilo e as pessoas se sentem melhor ali, e aí elas começam, eu acho que gradativamente, a entender e a respeitar aquele espaço e considerar como seu também. Ana Maria? Você vai no mesmo sentido. Eu acho que a requalificação urbana ela tem que ser vista como um elemento catador. Ela não é o único, a intervenção em pavimentos, no paisagismo, ela não é o único fator
para a regeneração dos usos, para a ativação do comércio, ativação das atividades. Mas, com certeza, ela é um catalisador. Então, eu acho que, ainda que determinadas iniciativas, e a gente sabe que no caso da nossa Avenida W3 é insuficiente apenas a intervenção física, ela certamente vai gerar novas motivações para os empreendedores locais. Nesse sentido, eu até fiquei feliz ao ouvir uma questão que a Catiana colocou, que foi, quando eu tomei conhecimento da experiência da 14 de julho, depois a gente viu na publicação Desenvolvimento Contínuo aqui, das equipes, né, de sistematização dessa iniciativa, eu percebi que uma parte dessa obra ela foi feita em CBUQ. E eu fiquei muito contente em te ouvir agora dizer que a própria população acaba buscando a outra, porque e aí não é só puxando a sardinha do nosso lado, mas é evidente a diferença das soluções, né? E eu fiquei muito contente de ouvir isso, porque me deu uma certa dor até colocar na publicação que tinha um trecho em CBUQ, mas fiz jus ao que foi realizado, mas com um pouco porque eu vi tão bonito o trabalho naquela área ali, né, do paver, das placas e de tantas, e de repente ver aquela coisa que fica realmente um pouco distoante, mas eu acho que cria, como você colocou, de repente você não consegue colocar todo isso na extensão de toda a cidade, mas você cria referências construtivas. E as pessoas, que são aquelas que precisam participar dessa visão de cidade, eu coloquei lá na frente, que vão influenciar também depois nas tomadas de decisões, elas conseguem participar e perceber a diferença de uma solução para outra. Eu acho que isso é importantíssimo. Para o nosso setor, isso é importante que esses cases se estabeleçam para que a gente realmente consiga mostrar para as pessoas o ganho no conforto ambiental, na acessibilidade, na durabilidade, principalmente, que as nossas soluções podem promover. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês duas. Já deixo um convite próximo para a gente repetir isso em outras ocasiões. São duas experiências muito bacanas e é sempre bom a gente ver que o cimento pode sim contribuir por um desenvolvimento tão qualificado de cidades. A gente acredita nisso, né? A Concrete Show acredita nisso, e foi muito bom a gente poder dividir isso com os nossos usuários e telespectadores aqui. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você, Érica. Foi um prazer. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.